ConnectCast, um oferecimento da Virtus, no dia do ACBR 2025, o podcast oficial. E estamos aqui com o Pedro Estivale, chefe secreto do Fantástico. Pedro, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui participando do ConnectCast. Eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar com vocês aqui. Muito legal. Ô Pedro, a sua história ela é marcada por momentos de reinvenção. Verdade. O que uma crise ensina a um líder que o sucesso, muitas vezes, não é capaz de ensinar? Sabe o que acontece na crise? Ele vai forjar de você de verdade. E forja pressão e fogo. Se você tiver pressão e fogo, não dá para forjar o seu caráter ou forjar você como profissional. Então, eu já passei por vários tipos de crise. Eu tenho 40 anos de história profissional. Então, dá tempo de passar por bastante crise, ainda mais no Brasil, né? Então, o que eu aprendi é exatamente isso. E se você se movimentar de forma correta na crise, fato que você sai mais forte do outro lado e com um aprendizado incrível que é impossível ter fora da crise. É no jogo, sabe? Eu tenho que treinar e não ir jogar, né? Então, no jogo ali que as coisas acontecem de verdade, eu aprendi muito, com toda certeza. Pô, imagina, né? 40 anos, o quanto que você já não surfou, passou aí por todas as... Já, por todo tipo de crise. Até porque em 40 anos, quantas situações já nos tivemos aqui. Exatamente. Né, dentro desse nosso modelo. Exatamente. Porque, assim, o país tem essa característica, né? A gente vem de uma crise, tem um período de bonança, outra crise. A gente não tem períodos de grande estabilidade, para não perceber. Sim. Então, 40 anos trabalhando no mercado ali, empreendendo, com certeza dá para aprender bastante com isso. E, assim, uma característica, se você se movimenta certo, você sempre cresce na crise. Fato. Já testei o seguinte, no início, vem a crise. Qual que é a grande maioria faz? Paralisação. Para e, peraí, deixa eu ver o que vai acontecer, não vou retrair. Esse é o único movimento que não deve ser feito. E a grande maioria vai para esse caminho. É realmente ir na contramão dela. Tem muita oportunidade na crise. Tem uma frase famosa que fala, na crise o dinheiro não desaparece, ele só troca de mão. Aquela frase. Mas é bem verdade isso. Né? Eu lembro uma vez que, não sei se você vai lembrar, quando a Dilma foi eleita e Copa do Mundo, teve uma crise, essa crise foi maior do que quando foi da pandemia. Sim, sim. Estou falando da parte de saúde, pelo amor de Deus, não estou falando, mas economicamente foi muito pior. Sim. Eu lembro que os gerentes da minha empresa falaram, Pedro, está todo mundo demitindo, vamos faltar mercado, precisamos enxugar a empresa, vamos encolher. Eu falei, não, vamos fazer ao contrário, não vou aumentar o faturamento na crise. Mas como? Eu falei, vamos lá, nosso negócio é B2B, a gente fornece para outras empresas. Vocês acabaram de falar que o mercado vai começar a fazer licitação e nossos contratos estão em risco. Beleza. Perfeito. Ok. Se todo mundo vai começar a faltar mercado, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar para dentro, ver onde dá para reduzir custo e oferecer desconto para os compradores já antes, por quê? Eles têm uma lista enorme de coisas para cotar. Uma licitação dá trabalho numa grande empresa. Sim. Muitos trabalhos. A gente vai chegar lá diminuindo, não precisa preocupar comigo que está aqui já, a lição de casa está feita para você. Beleza? Pedro, mas daí vai cair o faturamento. Eu falei, calma. Quando o volume está alto, todo mundo fornecendo, ninguém quer trocar de fornecedor. Todo mundo vai prospectar mercado? Vai cotar mercado. Então, agora vão prospectar como nunca. Porque é nessa fase que o pessoal troca de fornecedor. A gente aumentou 30% de faturamento naquela crise. Então, essa é a saída. Ou seja, é pensar exatamente ao contrário do que todo mundo está pensando. É óbvio, eu resumi aqui, né? Tem muita coisa por trás para fazer. Sim. Mas é como eu falei no começo, é aí que você aprende o jogo e cria casca de verdade. E assim, esse movimento mostra assim, né? Toda crise e sempre o primeiro passo é você pensar em retrair. É normal, é natural, né? É normal. E é aí que cresce aqueles que pensam de uma forma diferente, tá bom, tem uma crise. Como que eu posso aproveitar dessa crise da melhor forma possível, né? E isso é um grande exemplo, porque você joga esse tipo, né, de mentalidade para que as empresas se preocupem nesse sentido. Peraí, não é, eu não vou no desespero aqui, deixa eu entender como que eu posso passar por essa crise de uma forma com que, de repente, eu até ganhe em cima dela, né? Tem que montar uma estratégia. E o que você falou é bem verdade. Não tem super-homem, né? Bem a crise, todo mundo... Primeira reação que você falou, opa, peraí. Mas tem os que ficam naquela posição e os que olham, peraí, eu preciso me movimentar. É essa a grande diferença. E também não dá para ir na luta, tem que montar uma estratégia, tem que ter conhecimento. Só que não pode ter medo. O medo paralisa, né? Sim. Então, cautela é muito bom, medo paralisa. Medo paralisa. Você conseguiu triplicar a sua empresa
durante uma das piores crises econômicas do Brasil. Muito em cima aqui do que a gente está falando. Né? Sim. Quais foram as decisões estratégicas que fizeram essa diferença? E como o empreendedor pode enxergar oportunidades quando todos ao redor enxergam risco? É muito do que a gente está falando, né? E eu acho que até complementa essa sua experiência do que você teve. Sabe que eu falo que quando a gente está frente a uma situação dessa, a gente tem que instalar uma ação de guerra na empresa. Não é uma ação normal. Uma ação de guerra, ela tem princípio, meio e fim, porque vai exigir uma energia muito maior do que quando você está trabalhando normalmente. Sim. E todo mundo tem que ter informado que tem uma ação de guerra. Vamos supor que é uma ação de guerra que, olha, as vendas estão caindo muito, não vamos bater a meta do mês. A primeira coisa que o empresário tem que ficar é indignado. Ele não pode aceitar. Não, mas é a crise, é uma... Não. Sem desculpa. Não aceito. E aí, o que eu costumo fazer? Eu mesmo desço para o nível tático operacional. Aí, o que você vai fazer? Eu falo de raio-x, o porquê que eu perdi as vendas esse mês. E mergulhar. E acredite, 80% dos clientes que não compraram de você não compraram pelo mesmo motivo. 80%. E se você mapear todos os motivos, não passam de 5%. Olha só. Aí depois você faz o quê? Você pegou isso, junta a sua equipe. Fala, galera, o que vocês acham aí para juntar a equipe? Aí junta o que você pegou, ou o que a sua equipe trouxer. Monta um plano. Pessoal, esse é o nosso plano, então. Eu vou estar junto com vocês durante 10 dias. São 10 dias de ação de guerra. E faz follow-up de manhã, na hora do almoço e à tarde. Todo mundo implementando, você junto, ligando para os clientes também, fazendo, o pessoal vendo que é possível junto com você. Cara, não tem como. Se você fizer isso com uma intensidade forte durante 10 dias junto com a galera, você vai conseguir mudar o resultado. E o que sobra? Crescimento e aprendizado, porque você treinou 10 dias seu pessoal ali no on the job. Entendeu? Realmente é incrível, né? E em termos de certeza, manter a equipe motivada é um dos maiores desafios. Como você conseguiu preservar a cultura da empresa, e o engajamento e o senso de propósito quando o cenário externo era desanimador? Vamos lá. Aqui eu vou ter que falar um pouco da parte divina, tá? Da parte espiritual. Todas as minhas empresas têm um propósito muito maior do que somente ganhar dinheiro. Tá? Muitas pessoas falam, nossa, essa teoria é bonita. Não, é teoria para quem não aplica, para mim é prática, eu vivo dessa forma. Não estou falando... Então, o que acontece? Mesmo em tempo de crise, nosso propósito não se perdeu. A gente pode ter dificuldades, pode ter desafios, mas se nosso propósito está vivo, ou seja, que é algo que vai transformar as vidas que estão com a gente, tá? E a gente tem um princípio de unidade, não de união, porque unidade, quando a gente se junta de verdade, todo mundo tem aquela frase bem conhecida do mercado aqui, união é um saco de batatas e unidade é um purê de batata. Mas, para trazer para a realidade, o pessoal tem que entender. A unidade tem que trazer transformação individual de cada um. Se eu me transformei e não começo a entender quem você é e como eu consigo me unir a você de verdade, todo mundo junto ali, você não consegue passar por uma crise, você não consegue manter a motivação. Então, é propósito e princípio de unidade. É isso que faz a diferença para que realmente a pessoa, mesmo em tempos de dificuldade, caminhar junto. E tem muito poder. Se eu olhar versículos bíblicos que falam sobre o poder da unidade, sempre onde tem unidade, tiveram grandes coisas acontecendo. Sim. Desde a Torre de Babel até o Pentecostes. Exato. Então é isso. Contemplo exatamente desse mesmo pensamento. E assim, né, que a gente percebe em todos os segmentos, né, não só aqui, no que a gente está falando muito, que é de tecnologia, mas a cultura, ela faz muita diferença. Com certeza. Muita diferença. Porque você pode passar por N situações, seja você estando ali bem, como você está em momentos de crise, mas se você tem uma cultura organizada, é mais fácil. Exato. Não é verdade? Fica mais tranquilo. E poucas as empresas têm o hábito de ter o foco na cultura, né? A maioria pensa em resultado. É resultado. Pô, qual que é o resultado? Qual que é o resultado? Cadê a reunião de resultado? Tá, mas tudo bem, e a cultura da empresa? Como que funciona, né? Como que cada um... Quando eu saio para falar sobre a empresa, os outros estão saindo e falando da mesma forma. Isso é algo que a gente vê
uma falta muito grande. Muito. A maioria das empresas não tem cultura definida. E as que têm, está só no papel. Pouquíssimas, de verdade, têm isso bem implementado. E eu vou te falar, se eu tiver que escolher entre cultura e estratégia, eu fico com a cultura. Óbvio que não precisamos escolher, temos que ter os dois. Sim. Mas se por acaso eu precisasse escolher, porque aqui tem transformação. Aqui, uma empresa com uma estratégia maravilhosa, mas com uma equipe sem cultura, Pode ter as melhores pessoas. Não vira, não vira. Não vai chegar do outro lado, Não. realmente. Você costuma falar sobre a importância de liderar com propósito e visão de reino. O que significa na prática e como essa mentalidade contribuiu para atravessar a crise com resultados tão expressivos? Vamos lá. O que é visão de reino? Nós estamos nessa vida aqui por acaso. Todos nós temos um propósito. É triste que a maioria das pessoas passam por essa vida sem saber o propósito pelo qual nasceram. Nas minhas empresas todas, elas sabem muito bem o propósito de cada um e o propósito da empresa. E a gente junta o propósito individual com o propósito da empresa. Perfeito. Isso tem uma força gigantesca. Por quê? Por que uma pessoa sai de casa para trabalhar numa ONG? Por que ela sai de casa de graça para trabalhar numa igreja? Sai de graça de casa para trabalhar num orfanato? É a força do propósito. A hora que você junta isso na sua empresa e ainda paga o salário e tem uma visão de crescimento, isso tem um poder que a maioria não usa, mas é uma força gigantesca. E a hora que você junta essa visão de reino, porque propósito tem a ver com reino. Qual o propósito pelo qual nós nascemos? Ou seja, nosso propósito aqui na Terra é impactar a vida do próximo. Isso. Não existe empresa com KINAI ganhar dinheiro. Não existe KINAI ganhar dinheiro. O que existe é atividade que você executa para a sociedade, sua razão social. Ou seja, que impacto você gera na sociedade. Quando eu ponho isso em prática, junto com o propósito individual de cada um, junto com a cultura, eu vou juntando com estratégia. Sucesso. Aí você empreende com visão de reino, entendeu? Sim. Porque de verdade precisa se importar com cada pessoa. E outra coisa, cada pessoa tem um dom. Todos nós temos um dom. Como é que eu extraio o seu dom e coloco a serviço da sociedade? Essa é a grande chave. Cada funcionário seu tem um dom. Só que as pessoas não leem isso e tratam todo mundo na manada, não tratam de forma individual. A hora que eu amar pessoas de verdade, tratar cada um de forma individual, extrair esse dom e colocar a serviço da sociedade, ou seja, através da empresa, colocar a serviço da sociedade. Aí não segura. A gente até fala bastante isso e eu queria entender se você também entende dessa forma, que para muitas pessoas o propósito vem depois de um grande problema, seja ele de saúde ou financeiro, né? Essa é a chave que eu acho que as pessoas têm que passar a mudar. Muito sim, né? Não é necessário, tá? Porque você pode aprender propósito com quem entende sobre isso, já sabe, já vive. Então tem duas formas de a gente aprender na vida, né? Ou a gente, por tentativa e erro, que é essa que você falou, ou se aproximar de pessoas que já estão vivendo o propósito e sabem como trilhar esse caminho. Porque quando a gente não sabe como, a pergunta é com quem. Perfeito. E a gente pode tentar sozinho, e é o que você falou, entendeu? Mas com quem fica muito mais fácil. Que conselho você deixa para líderes e empreendedores do setor de tecnologia que hoje enfrentam seus próprios desafios? Como transformar pressão em propósito e crise em crescimento? Vamos lá. Um médico estuda 8 anos para ser médico. Uma pessoa da área de TI estuda há vários anos a parte de tecnologia. Mas a minoria estudou para ser empresário. E acha que não precisa. Tem que se capacitar. Então, são algumas coisas que vai trazer sucesso e vai criar poder para passar pela pressão, pela crise e tudo isso. É capacitação técnica, alinhado com o propósito e o dom que você tem. A hora que eu pego o dom que eu tenho, junto com a minha capacitação técnica, e coloco dentro de um propósito, essa tríade é que rompe qualquer barreira. Porque o que acontece? Vamos falar no médico novamente. Um médico que não tem o dom para aquilo, ele pode estudar o máximo, ele não vai ser um médico fora da médica, não vai ser um médico maravilhoso. Mas a hora que eu junto um dom com a minha capacitação, cara, isso tem um poder gigantesco. E quando eu junto isso com uma força muito maior ligada com o meu propósito, não tem como não transformar. E, para lembrar, tudo se trata na parte empresarial de ganhar dinheiro. Fato, nós precisamos ganhar dinheiro. Sim. Não podemos ser romântico e filosófico. Não, uma empresa é para ganhar dinheiro. Mas o que é dinheiro? Dinheiro é valor em papel moeda. Como é que você tira um dinheiro do bolso e dá para mim? Quando eu agrego valor na sua vida através de um produto ou serviço,
Você enxerga valor naquilo e você me dá um valor em dinheiro, em troca. Ou seja, eu agreguei valor na sua vida. Então, como é que eu gero dinheiro? Agregando valor na vida do próximo. Como é que eu agrego valor na sua vida? Resolvendo um problema seu, me importando com você de verdade. Então, como é que eu gero muito dinheiro? Agregando muito valor para você ou valor para uma infinidade de pessoas. Então, quando eu coloco essa tríade a serviço da sociedade, eu gero muito valor e automaticamente eu gero dinheiro. Não vira um motivo, vira só uma consequência disso tudo. Mas tem que focar no dinheiro, sim. Tem que ser valorizado o serviço, tem que ser cobrado, tem que gostar de cobrar. Eu adoro pagar e adoro cobrar. Bom. Você sabe, Pedro, que quando a gente monta aqui o podcast, a gente, obviamente, quem estou entrevistando, Sim. né? Qual é a vida da pessoa. Eu procurei aqui fazer perguntas, você vê, bem direcionada. Sim, exatamente. E assim, para fechar, eu queria te fazer uma pergunta que ela nem está aqui, Tá, vamos lá. e que tem a ver de quando você fez o Chefe Secreto. Tá. Eu assisti, cara, Tá. era sensacional, a gente Sim. ficava esperando. Muito legal, né? Não é isso? A gente ficava esperando, porque a gente, obviamente, se enxerga, né, Sim, naquela sim. situação, né? Eu imagino que para você, assim, quando surgiu o convite, ou Sim. da forma com que surgiu, deve ter sido assim, cara, que desafio maluco isso. Verdade. Né? Foi mesmo. E depois você foi e fez, quer Sim, dizer, sim. Imagino que você... a gente visualiza, obviamente, a parte que é gravada, mas Sim. você tem todo um outro contexto, na verdade, porque tem mais tempo, não dá para fazer o tempo todo, né? Foram 3 semanas de gravação. Imagino. Mas a minha pergunta, ela está voltada assim, que você já deve ter respondido milhares de vezes quando se fala sobre isso, mas o que de fato essa experiência tocou internamente o Pedro? Vamos lá. Primeira coisa, né? Eu percebi na minha empresa algumas pessoas se movimentavam para ajudar pessoas lá dentro sem nem saber. Eu caí num local para trabalhar lá, não sei se quem vai lembrar do programa, que tinha uma moça que tinha chegado há pouco tempo, ela estava com um problema com o marido, estava só, Sim. e o pessoal se movimentou para ajudá-la, sem a empresa nem saber. Ou seja, tudo aquilo que a gente prega de se agregar valor, estava sendo vivido na prática. Isso, cara, eu chegava em casa e chorava de saber, porque realmente estava funcionando. E outra coisa que me tocou muito, a gente pensa que a gente vai visitar o processo da nossa empresa e a gente sabe o que está acontecendo e não sabe. É exatamente essa palavra, é visitar o processo. Eu não faço parte mais dele quando eu tenho uma empresa. É a mesma coisa quando você vai visitar um amigo. Por mais que amigo seu que seja, você tem intimidade com ele, você não conhece a dinâmica daquela casa, não sabe como é de verdade, você foi visitar. Isso aí. E eu ia visitar o processo da minha própria empresa e eu não sabia como era de verdade. Mas daquelas 3 semanas, eu tive a oportunidade de viver como eles dentro do processo. Cara, isso foi maravilhoso, cara. Foi assim, não tem o que pague isso, entendeu? Porque Eu imagino. não é possível fazer normalmente, é impossível se for dessa forma. Inimaginável. Porque você vai visitar o processo, o pessoal não fica natural, não tem jeito. Então, foi uma experiência assim, realmente, essa transformação e de ver que tem pessoas de verdade empenhadas e que amam o que estão fazendo e coloca a esperança da vida na empresa que você montou para sustentar a família. Cara, assim, de verdade, me tocou demais tudo isso. É perceptível que seus olhos brilham quando você fala, né? Porque deve te trazer As lembranças, uma né? lembrança, né? E é maravilhoso. Poxa, que bacana. Pedro, parabéns pela trajetória. Obrigado por essa oportunidade de estar Eu que compartilhando aqui com a gente. Eu acho que a gente conseguiria ficar aqui, cara, Com horas e certeza, horas e com horas certeza. conversando, né? Quando o assunto ele é principalmente relacionado a isso, né? Há uma Sim. carência muito grande dos empresários, há uma carência muito grande do público no geral, Sim. né? De ter esse tipo de informação. Então, fica aqui nosso agradecimento Eu que agradeço. e fica sempre convidado a estar com a gente. Obrigado, viu? Bom? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. ConnectCast, um oferecimento de Virtus no dia da CBR 2025. Tivemos aqui um papo extraordinário. Vontade aqui era a gente ficar por muito, muito tempo com o Pedro Stivali. Fica aqui nosso grande agradecimento a ele e que vocês possam curtir demais tudo aquilo que a gente falou e que reflitam, que isso é o mais importante. Tem pontos aqui que são extremamente importantes que cada um
consiga refletir e pensar qual é o meu propósito. ConnectCast, um oferecimento da Virtus. Meu muito obrigado.